Agora eu vou chamar a doutora Larissa Lombardi, da Universidade de São Paulo, do Instituto de Geografia, que vai nos falar sobre os agrotóxicos e seus prejuízos à saúde humana, incertezas mensuráveis ou certezas imensuráveis. Bom dia. Queria dizer que é um prazer e uma honra estar nessa manhã aqui e agradeço o convite feito pela doutora Silvia. Obrigada. É um tema mais importante, penso que mais importante do que nunca, sobretudo para a nossa sociedade, para a sociedade brasileira. E a proposta para minha fala foi essa: os agrotóxicos e seus prejuízos à saúde humana, incertezas mensuráveis ou certezas imensuráveis. E acho que ao final vai ficar claro qual é a resposta para a pergunta que foi proposta para a mesa. O que eu vou trazer para vocês hoje é resultado de um pós-doutorado realizado na Escócia. Na verdade, é o resultado de alguns anos de pesquisa, uns 10 anos de pesquisa. E no período de 2016 e 2017 eu fiquei na Escócia desenvolvendo esse pós-doutorado que envolve um entendimento da correlação entre o Brasil e a União Europeia no que diz respeito à agricultura. E essa correlação ela se dá em muitos âmbitos. Ela se dá num âmbito mais direto, que está relacionada com a pauta de exportação brasileira, como a gente vai ver, e num outro âmbito que é muito mais sutil e invisível, que está relacionado à forma como o Brasil se insere na economia mundial, que a gente consome uma parte dos produtos que são proibidos na União Europeia, mas, no entanto, são vendidos por empresas que têm sede na União Europeia. Então, há uma contradição envolvida nessa relação Brasil e União Europeia. Eu acho que o primeiro elemento para a gente se perguntar se nós estamos diante de incertezas mensuráveis ou de certezas imensuráveis é a gente entender por que é que o Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. Desde 2008, nós e os Estados Unidos ocupamos essa primeira ou a segunda posição. O Brasil sozinho consome 20% de todo o volume de agrotóxicos comercializado no mundo. E a ideia é trazer um panorama para vocês de por que isso acontece e depois mostrar os impactos que estão envolvidos com esse consumo enorme. Vejam, esse é um gráfico com a pauta de exportação brasileira e a gente vê que em amarelo a gente tem produtos manufaturados e em azul produtos básicos. Desde 2009, 2008, nós invertemos a nossa pauta de exportação e exportamos mais produtos básicos do que produtos manufaturados. Dos 10 produtos mais exportados pelo Brasil, 7 são de origem agropecuária. E depois mais 2 de origem minerária, minério de ferro e petróleo. Então, a gente está nesse caminho de internacionalização da economia brasileira, comoditizando a nossa economia. Vou dizer um pouco sobre isso já. Vejam, o Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de soja, de açúcar, do etanol, da cana ou do milho os Estados Unidos, café, suco de laranja, tabaco, milho, carne bovina e frango, acrescentaria também papel e celulose. E isso tem um impacto tremendo na ocupação territorial brasileira. A gente, se for comparar a área cultivada com eucalipto no Brasil com o território de alguns países da União Europeia, a gente tem o equivalente a 2 Bélgicas e meia, só em eucalipto, 0,8 Portugal ou 0,9 Escócia. Em cana-de-açúcar, a gente tem 3 Bélgicas e meia e um pouco mais que um Portugal, uma Escócia e 1/3 só em cana-de-açúcar. E, finalmente, esse que é o exemplo mais emblemático, a gente tem 11 Bélgicas em soja, 3 Portugais e meio, 4,2 Escócias. Então, imaginem o que significa converter uma área equivalente a 3 Portugais e meio só em soja. E, se eu somar soja, cana e eucalipto, e eu posso somar soja, cana e eucalipto, porque em termos de ocupação territorial eles são incompatíveis, onde eu tenho soja não tenho cana, onde tenho cana não tenho eucalipto,
eu tenho equivalente a 5 Portugais e meio. Vejam, em soja, a gente tem uma área equivalente à Alemanha, só em soja no Brasil. Então, é evidente que isso tem um impacto ambiental e tem um impacto na saúde humana também. Eu vou mostrar para vocês os dados já já. O que tem acontecido é que o cultivo de transgênico no mundo tem aumentado e os Estados Unidos é o país que tem maior área de produção de transgênicas e o Brasil é o segundo país em área de cultivo transgênico no mundo, avançando para ser o primeiro. E o que tem acontecido é que, ao invés da gente caminhar no sentido de construir o que a gente chama de segurança alimentar, vejam, aqui é um gráfico com as culturas no Brasil, com a área cultivada. Aqui eu tenho um gráfico que mostra o cultivo de soja, ele praticamente dobrou nos últimos anos. O cultivo de cana-de-açúcar aumentou 50%, e de arroz, feijão, trigo e mandioca diminuiu cerca de 30%. Então, o que é importante a gente ter clareza é que esse consumo de agrotóxicos, da maneira como se dá, ele está relacionado com a forma como o Brasil se insere na economia mundial. Ao invés da gente produzir alimento, o alimento perdeu o seu valor de uso e ele se transmutou em duas coisas que são estranhas à alimentação. Uma é a commodity, que é uma mercadoria comercializada na Bolsa de Mercadorias e Futuro. O que é commodity? Commodities são mercadorias padronizadas internacionalmente que podem ser vendidas na Bolsa de Mercadoria e Futuro e que podem ser estocadas sem perder grande parte do seu valor. Então, o alimento ele perde essa característica principal dele, que é a potência como nutrição humana, e ele se transmuta numa moeda de troca no mercado internacional. É possível hoje comprar uma safra de soja antes mesmo que ela tenha sido cultivada. E ele também se transmuta em agroenergia, que são os combustíveis chamados verdes. Eu estou usando as aspas verdes porque, na verdade, tem uma base química, petroquímica, para a produção do etanol ou para a produção do chamado biodiesel a partir da soja. Então, o que tem acontecido é que o país caminha na contramão da segurança alimentar. Nós importamos feijão há 10 anos, todos sabem que esses são os 4 pilares da alimentação brasileira de norte a sul, e o Brasil é um país que importa feijão há 10 anos. E, no entanto, exportamos soja. E essa controle, digamos assim, da produção de soja ou de milho, dos grãos, ele é feito por empresas transnacionais. Então, vejam, quando a gente fala disso, que em geral entendemos como produção de alimentos, e que eu estou buscando mostrar para vocês que não estamos exatamente falando de produção de alimentos, falar em agricultura hoje não é exatamente falar em produção de alimentos, há um controle numa ponta, que é a da comercialização, que é feita por empresas transnacionais. E, de novo, vou insistir, aqui é um gráfico só com a área cultivada com feijão e com arroz, ao passo que nós temos esse controle das safras monopolizado por empresas transnacionais, a gente tem uma perda da segurança alimentar e a variação dos preços dos produtos alimentares básicos no mercado flutuando em função de uma lógica que é internacional. E o que tem acontecido é que, para essa agricultura que é monocultora por excelência, a gente tem visto um aumento muito expressivo do uso de agrotóxicos. Vejam, isso aqui é a quantidade anual de consumo de agrotóxicos no Brasil em toneladas. Esse consumo aumentou cerca de 25% nos últimos 5 anos. O que está em grande medida relacionado também com o aumento dos cultivos transgênicos. Quando a gente fala em agricultura transgênica no Brasil, soja, milho transgênico, em geral são sementes preparadas para receber um herbicida. Então, são sementes que receberam um gene de uma bactéria, essa bactéria é resistente a um herbicida. E por que isso? Porque barateia a produção. Porque, ao invés de fazer-se um manejo físico, ou seja, uma capina física, ou com maquinário ou com instrumento, pulveriza-se com um avião uma vasta área de soja, de milho. Agora também temos a cana e o eucalipto transgênicos aprovados recentemente, infelizmente. Então, o que acontece é que os vegetais que não são transgênicos morrem, as chamadas ervas daninhas, e a semente transgênica
essa planta, esse cultivo oriundo da semente transgênica, ele prevalece, ele se preserva. Então, esse aumento tão expressivo de uso de agrotóxicos no Brasil também está relacionado com o avanço das áreas de soja e com o avanço do cultivo transgênico. Não dá para entender esse enorme consumo de agrotóxicos no Brasil se a gente não entender que 98% da soja no Brasil hoje é transgênica, 88% do milho, 78% do algodão, transgênicos. E o que tem acontecido é que, se a gente for olhar a quantidade de agrotóxicos utilizada no Brasil por regiões, embora os círculos demonstrem em termos absolutos quanto foi usado em cada região, as cores mostram as regiões em que mais aumentou o uso. E vocês podem perceber que a Amazônia é a região em que mais aumentou o uso de agrotóxicos. Eu estou com um mapa recém-feito, que vai ser publicado em breve, em que a gente mostra que os municípios em que mais aumentou o uso de agrotóxicos no Brasil são justamente aqueles que correspondem ao chamado arco do desmatamento. Então, para a gente entender que essa questão do desmatamento e das queimadas na Amazônia, que é uma questão ambiental, ela está relacionada com esse modelo de agricultura do Brasil. Então, os locais em que mais aumentou o uso de agrotóxicos no Brasil são aqueles que correspondem ao arco do desmatamento na Amazônia. Os mapas, os últimos que eu fiz, ficaram prontos na semana passada. Eu mesma fiquei surpresa com os resultados. E o que acontece é que as pessoas têm se intoxicado com esse uso de agrotóxicos da maneira em que ele tem se dado. Então, esse é um mapa sobre pessoas intoxicadas com agrotóxico de uso agrícola. Eu vou insistir nessa expressão, trabalhando só com dados de agrotóxicos de uso agrícola, não estou trabalhando com informações dessas substâncias de uso doméstico, chamados domissanitários, são só agrotóxicos de uso agrícola. O que é esse mapa em termos numéricos? A gente teve, nesse período de 2007 a 2014, 25 mil pessoas intoxicadas por agrotóxicos, uma média de 3.100 por ano ou 8 pessoas por dia. Mas o Ministério da Saúde calcula que, para cada caso notificado, nós temos 50 outros não notificados, que não chegaram ao conhecimento do Ministério da Saúde. Então, é possível que, nesse período, ao invés de 25 mil intoxicações, nós tenhamos tido 1.250.000 pessoas intoxicadas, das quais 20% são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Eu vou insistir nisso porque acho que esse é o tema do dia de hoje. Do total de pessoas intoxicadas por agrotóxicos de uso agrícola no Brasil, 20% são crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Eu considero isso um escândalo nacional. Uma parte das circunstâncias que levou à intoxicação é por tentativa de suicídio. 40% do total de intoxicações notificadas no Brasil são por tentativas de suicídio, pessoas que ingeriram agrotóxico para tentar se suicidar. Em algumas regiões do Brasil, no Nordeste, por exemplo, no Ceará e em Pernambuco, isso chega a 70%. É evidente que um caso de suicídio ou tentativa de suicídio ele se tornará mais fácil um número nos dados oficiais, porque são casos que passaram pelo serviço de saúde, ou pela polícia, ou por ambos. Mas fato é que no Brasil a gente já tem, no exterior também, mas no Brasil, diversos trabalhos que mostram a correlação entre exposição a determinadas substâncias, especialmente os organofosforados, e a correlação com os suicídios. Esse é um mapa só de tentativas de suicídio no Brasil. A gente teve nesse período mais de 9.585 casos de tentativa de suicídio com ingestão de agrotóxicos. Eu queria voltar num dado aqui que é o seguinte: esses dados de 2007 a 2014 são os dados que estão no Atlas. Os dados mais recentes, que vão de 2015 a 2017, o último ano para o qual nós temos informação, esse número de 3.100, média de 3.100 casos por ano, aumentou para cerca de 4.500, 5.000 pessoas ano.
Então, o que a gente tem é um agravamento desse quadro. Finalmente, esse é um mapa de mortes por intoxicação por agrotóxico de uso agrícola. Pessoas que morreram em função dessa intoxicação. Em termos numéricos, nós tivemos 1.186 mortes por intoxicação por agrotóxico nesse período, que dá uma média de 148 por ano, ou uma a cada 2 dias e meio. A cada 2 dias e meio, no Brasil, uma pessoa morre intoxicada com agrotóxico de uso agrícola, o que é muito grave. E traz para a sociedade brasileira uma discussão muito importante, porque há um projeto de lei tramitando na Câmara que visa justamente alterar a nossa lei de agrotóxicos, inclusive buscando relativizar o nome dessas substâncias. Então, não é incomum, eu tenho certeza que não é incomum vocês já terem ouvido a expressão defensivos agrícolas. Então, é muito importante que a gente saiba que a cada 2 dias e meio uma pessoa morre no Brasil com essas substâncias. Se nós formos olhar qual é o destino do volume de agrotóxicos comercializados no Brasil, a soja responde por 52%, a cana 11,7% e o milho 10,6%. Vejam, esse gráfico mostra de forma clara que 3/4 do volume de agrotóxicos comercializados no Brasil tem como destino 3 culturas: soja, cana e milho, que justamente estão relacionadas com esse padrão de internacionalização da economia brasileira como um país agroexportador. Então, ao invés da gente produzir alimentos, a gente produz algo que é estranho à alimentação nacional e que, no entanto, tem um impacto severo na saúde humana e, sobretudo, infantil, como ainda vou procurar mostrar. Esse é um mapa de intoxicações por agrotóxico de uso agrícola por municípios. Para quem conhece a agricultura sabe que essa área, a área de soja, a área de expansão de soja, o bioma amazônico, ele passa por uma parcela do Maranhão, norte do Tocantins, norte do Mato Grosso, Rondônia e Acre. Vejam, o que a gente tem é um avanço dessas áreas de soja no bioma amazônico, e isso fica claro em termos de intoxicações. Avanço da soja nessa área também, oeste da Bahia, e aqui a área de produção de frutas para exportação e também para os mercados do Centro-Sul. Então, fica absolutamente claro onde estão as áreas de uso intensivo de agrotóxicos no país, além das áreas clássicas, que são os estados do Centro-Sul com bastante e importante produção agrícola nacional. Quando a gente olha para quais são os ingredientes ativos mais utilizados no Brasil, mais de um terço do volume diz respeito ao glifosato. Aparece com grande importância o acefato e a atrazina também. Deixei os dois, além do paraquat, deixei esses dois grifados pelo seguinte: o acefato foi proibido na União Europeia em 2003. Em 2013, ele passou por um processo de reavaliação no Brasil. A nossa lei de agrotóxicos, ela indica que, embora o registro seja ad eternum, é bom deixar isso também claro, na nossa lei de agrotóxicos, o registro de uma substância não é periódico. Uma vez registrado, esse registro não se extingue, ele não caduca. Mas um agrotóxico pode ser reavaliado se a comunidade científica nacional ou internacional, de acordo com a nossa lei, indicar que determinada substância pode ter efeito carcinogênico, teratogênico, neurotóxico, etc. E é o caso do acefato. O acefato foi proibido na União Europeia em 2003. A avaliação que o Ministério da Saúde fez dessa substância em 2013 atesta que ele é neurotóxico, e mesmo assim ele continua sendo autorizado no Brasil para diversas culturas. Para usar um exemplo muito emblemático, lembrem da feijoada. Ele é permitido no feijão, na couve e no tomate, para vocês terem uma ideia. Vejam, está na lista dos 10 mais vendidos no Brasil. De novo, dos 10 mais vendidos, 3 são proibidos na União Europeia: o acefato, a atrazina e o paraquat. Então é grave, porque quando a gente pensa na relação Brasil-União Europeia, nós vemos uma enorme assimetria. É muito assimétrica essa relação. Por quê? Porque 1/3 dos agrotóxicos autorizados no Brasil são proibidos na União Europeia. E 3 dos 10 mais vendidos no Brasil também são. Essa é uma experiência que se tornou muito emblemática, acho que todo mundo já deve ter visto essa imagem: ratos alimentados com milho transgênico ou com água contendo resíduo de glifosato.
Ela foi publicada numa revista científica, depois mudou o corpo editorial da revista. Esse artigo foi despublicado e depois novamente foi publicado, e outros autores reproduziram esse estudo. A professora Sônia Rez, inclusive na revisão bibliográfica que ela faz, a importante revisão bibliográfica sobre os efeitos do glifosato, traz também esse estudo. Eu digo que eu não sou da área da saúde, mas eu vejo os tumores nos ratos, como vocês também estão vendo, em função desse e de outros estudos. A Organização Mundial da Saúde, desde 2015, classifica o glifosato como 2A, o que significa potencialmente cancerígeno para seres humanos. Quando a gente olha para as empresas que controlam esse mercado mundial de vendas de agrotóxicos, a Syngenta aparece em primeiro lugar, depois a Bayer, a BASF, a Dow DuPont, a Monsanto e a Adama. Vejam, essas empresas juntas, essas 6, que agora são 5, porque a Bayer comprou a Monsanto, elas controlam 70% da venda global de agrotóxicos, 37 bilhões de dólares. Em 2017, essas empresas movimentaram na venda de agrotóxicos. E se formos olhar para os países, a Syngenta era Suíça, mas agora a ChemChina, que é uma estatal chinesa, comprou a Syngenta em 2017. A Monsanto agora foi comprada pela Bayer. Então, em termos de países que controlam esse mercado, em termos globais, temos o seguinte: as empresas alemãs controlando 34% do mercado mundial de agrotóxicos, as chinesas 23%, a Adama era brasileira. Era uma empresa do Paraná, foi comprada por uma outra empresa israelense, agora recentemente pela ChemChina também. E 11% desse controle por empresas estadunidenses. Então, quando eu falo em assimetria, é disso que eu estou falando. Vejam, no Brasil, se nós formos comparar o limite de resíduo que nós autorizamos, por exemplo, de malationa, que é um inseticida, e eu gosto de usar o exemplo da malationa porque é um exemplo de inseticida que é utilizado nas campanhas de saúde pública nos centros urbanos, de combate às doenças tropicais, dengue, chikungunya, zika. Vejam, nós permitimos um resíduo de malationa no brócolis no Brasil que é 250 vezes superior ao limite de malationa permitido, por exemplo, no brócolis da União Europeia. Então, vejam a envergadura dessa assimetria. É assimétrico porque nós utilizamos 1/3 das substâncias que não são autorizadas lá. Em termos de volume, nós utilizamos, às vezes, o dobro, em algumas regiões, até 10 vezes mais do que a média utilizada na União Europeia. E, para completar, essa aqui é a ponta final, digamos assim, dessa assimetria, que está relacionada com o consumidor. Ou seja, com as pessoas com alimentação. Nesse caso, não estamos falando dos agricultores, estamos falando das pessoas que vivem nos centros urbanos. E o que é importante a gente saber, não há fiscalização de resíduos de agrotóxicos nos alimentos no Brasil. O que há é um programa de monitoramento, programa de análise de resíduos de agrotóxicos. O último foi feito em 2015. Os 2 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, que são o glifosato e o 2,4-D, não foram avaliados. A soja, que recebe a maior parte do volume de agrotóxicos comercializado, também não foi. Então, quando eu digo que não há fiscalização, é porque monitoramento é diferente de fiscalização. Monitoramento é uma constatação. Fiscalização envolve punir as inconformidades. Vejam, e esse é o caso do feijão. Nós autorizamos um resíduo de malationa no feijão que é 400 vezes superior ao limite de malationa permitido no feijão na União Europeia. 400 vezes. E, finalmente, o caso da água potável. Acho que é importante deixar isso claro. Água potável. Nós permitimos um resíduo de 2,4-D no Brasil, na água potável, 300 vezes superior ao limite de 2,4-D permitido na União Europeia. Na União Europeia, na verdade, isso é uma referência. Quaisquer substâncias na União Europeia não podem ter mais do que 0,1 microgramas por litro. E a soma delas não pode ser superior a 0,5. Vejam, vou repetir.
a soma de resíduos de agrotóxicos na União Europeia não pode ser superior a 0,5 microgramas por litro. Vejam, só para o 2,4-D a gente permite 30 microgramas por litro. E esse é o caso do glifosato. É uma brincadeira de mau gosto. A gente permite no Brasil um resíduo de glifosato na água potável 5.000 vezes superior ao limite de glifosato permitido na União Europeia. O que isso significa? De acordo com os nossos limites máximos de resíduos, se formos fazer a conta, e o limite de ingestão diária aceitável de glifosato, se uma criança de 20 quilos consumir 1 litro de água em um dia, ela chega em 20% do que o seu peso corporal pode tolerar de resíduo dessa substância. Então é grave. Por quê? Porque a gente não está falando apenas da exposição do trabalhador rural, do camponês, de sua família, das pessoas que vivem próximas às áreas de cultivo intensivo. Ou mesmo aqui, a região da onde a Unicamp está instalada, ao lado do cultivo de cana. A cana no estado de São Paulo responde por mais de 60% do foco das pulverizações aéreas. Nós estamos falando de nós. É importante que nós tomemos consciência disso. Eu diria que estamos diante de uma forma de exposição crônica da população. Vejam, uma parte dessa produção agrícola brasileira é evidentemente exportada para a União Europeia. O Brasil é o 4º maior exportador de alimentos para a União Europeia. Aqui a lista, isso aqui é um mapa de exportações, sobretudo de suco de laranja. A lista de agrotóxicos autorizados no Brasil para o cultivo da laranja e proibidos na União Europeia. E aqui os países por volume de importação em termos monetários. Aqui o caso do café, mesma coisa do lado esquerdo, eu tenho a lista dos produtos proibidos na União Europeia, mas autorizados no Brasil para o cultivo do café. Dos 121 agrotóxicos autorizados no Brasil, 30 são proibidos na União Europeia, 1/4. E aqui o caso da soja. O que é importante a gente saber é que, embora haja esse círculo de envenenamento, isso que nós chamamos de círculo de envenenamento, é um círculo de envenenamento porque essas empresas têm sede, uma parte delas tem sede na União Europeia, vendem para países como o Brasil produtos proibidos em seus territórios de origem, no entanto, uma parte disso potencialmente volta. Eu fiz o lançamento do Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia em maio, em Berlim, e fui recebida por pesquisadoras da PAN, Pesticides Action Network, e elas mostraram o seguinte dado: do volume de alimentos que entram no mercado europeu, oriundos do Brasil, 80% tem algum resíduo de agrotóxico, e de 8 a 10% tem resíduos acima do permitido lá. Então é algo que eu percebo que está sensibilizando a sociedade civil na União Europeia. Não é por acaso que o acordo Mercosul-União Europeia entrou na pauta, entrou na ordem do dia, agora no final do mês de junho e julho, justamente porque a União Europeia buscou inserir o princípio de precaução no acordo, que é negar a entrada de produtos brasileiros se eles suspeitarem que tem algum resíduo de agrotóxico. E para fechar, eu queria mostrar esse mapa que para mim é o que acho que foi um dos que mais me chocou fazer. É um mapa de bebês intoxicados com agrotóxicos de uso agrícola, bebês de 0 a 12 meses, ou seja, 12 meses é a idade em que um bebê começa, a idade média em que o bebê começa a se deslocar sozinho. Como é que esses bebês se intoxicam? Vejam, isso mostra 2 elementos ao mesmo tempo. O primeiro, um atentado à infância. O segundo, qual é o grau de vulnerabilidade da população, sobretudo da população rural, para os bebês que não se locomovem sozinhos estarem se intoxicando. Em termos numéricos, nós tivemos no período 343 bebês de 0 a 12 meses intoxicados com agrotóxicos. Esse número aumentou entre 2015 e 2017. Nós tínhamos aqui uma média de 43 bebês por ano, estamos agora com uma média de 50 bebês por ano. Possivelmente, se considerarmos a subnotificação, é possível que nós tenhamos tido 17 mil bebês de 0 a 12 meses intoxicados com agrotóxicos de uso agrícola.
Eu não tenho outra palavra para descrever isso, a não ser da maior gravidade, é uma questão de saúde pública, é um escândalo nacional a situação dos agrotóxicos no Brasil. A maior parte dessas informações que eu trouxe para vocês, elas estão disponíveis em inglês, na versão em inglês do Atlas, nesse endereço, e na versão em português, nesse endereço. Eu queria agradecer demais a oportunidade de estar aqui nessa manhã. Obrigada, doutora Silvia, foi um prazer e uma honra. Estou à disposição.